Oi, tudo bem? Eu me chamo Beatriz e eu tô aqui para falar um pouquinho hoje sobre como conciliar o RPG de mesa com a disciplina de arte. De antemão, eu já peço desculpas pela qualidade de vídeo e de áudio. É uma coisa amadora, então a gente tem que focar mais no conteúdo em si, nas informações a serem passadas. Esse conteúdo em específico não é algo fácil de se achar, não é algo fácil de se montar, não tem muita coisa na internet. O RPG pedagógico, de um modo geral, sim, você encontra com uma certa facilidade, mas o conteúdo de RPG de mesa dentro da disciplina de artes você não encontra muita coisa, né? Tem poucos artigos sobre o assunto e os vídeos que existem, eles são muito curtos, então não tem tantas informações assim. Dessa forma, eu acredito que esse vídeo ele pode ser bastante informativo e auxiliar bastante algumas pessoas. A gente vai discutir aqui alguns tópicos de discussão que eu trouxe para esse assunto. O primeiro deles é a história do RPG e como ele surgiu, né? O que é o RPG de fato, a gente precisa entender isso para avançar um pouquinho no assunto posteriormente. Segundo, a gente vai falar sobre as competências que o RPG trabalha, quais são os benefícios que ele traz. A gente vai trabalhar com crianças, adolescentes e com EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. E independente da faixa etária, o RPG ele traz benefícios e trabalha competências que são essenciais para qualquer idade e para todas as pessoas. E quais são esses benefícios? Terceiro, a gente vai falar sobre o sistema, né? Quem joga RPG há muito tempo sabe que existem inúmeros e inúmeros sistemas, né? Sistemas próprios também, que é quando a pessoa faz o seu próprio sistema. Então, tem níveis de dificuldade esses sistemas. Alguns são bem simples, alguns são bem complexos e difíceis de entender as regras. Então, a gente vai trazer aqui algumas opções que sejam mais simples, né? Mais fáceis, porque não são só crianças e adolescentes, mas a gente tem que entender que a gente está trabalhando, muitas vezes, está trabalhando com um iniciante que nunca ouviu falar disso na vida, não sabe nem o que é. Então, precisa ser uma coisa mais simples para que ele possa assimilar mesmo e ficar mais fácil de fazer a ficha, enfim. E o último assunto a ser abordado é como conciliar de fato a disciplina de artes com o RPG, né? Então eu vou trazer aqui algumas ideias de campanha, algumas ideias de cenário que você pode fazer para colocar o conteúdo que você está trabalhando em sala com os alunos, alguns NPCs que você pode trazer para contribuir para aquele universo, para as informações que você quer passar do seu conteúdo, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo, eu espero que vocês apreciem. E desde já, obrigada pela atenção. Então, essa parte aqui eu vou estar gravando somente o áudio, porque eu quero deixar algumas imagens de fundo para ilustrar algumas coisas. E esse primeiro tópico de discussão, como eu havia dito anteriormente, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a história do RPG e o que seria o RPG de fato. Bom, o RPG de mesa, ele surgiu por volta dali da década de 1970, tá? Ele foi uma mistura dos livros de fantasia medieval do Hobbit e do Senhor dos Anéis, e uma mistura dos Wargames, né? Aqueles jogos de estratégia de tabuleiro. E a partir disso surgiu o Dungeons & Dragons, que foi o primeiro sistema que surgiu e até hoje é o sistema mais jogado e mais famoso do mundo. Depois dessa leve pincelada sobre a história do RPG, de como ele surgiu bem rápido, bem sucinto mesmo, pra gente dar continuidade, a sigla RPG significa Role Playing Game, tá? E o que seria isso de fato? É um jogo de interpretação de papéis, onde existe um mestre e os jogadores. O mestre é aquele responsável por conduzir a história e contar a história. E os jogadores, eles vão interagir diretamente com aquela história, com aquele mundo, com as pessoas que estão neste mundo. E elas podem mudar completamente o rumo da história, porque as ações dos jogadores são totalmente imprevisíveis. E o RPG ele te dá essa total liberdade pra você fazer o que você quiser. Então, um bom mestre é aquele que é criativo e é bom de improviso, porque por mais que tenha um final traçado, um objetivo traçado, o jogador pode mudar aquilo a qualquer momento. Então, ele tem que estar preparado pra essas mudanças acontecerem. E justamente o que me fascina no RPG é a questão da liberdade, porque uma sessão começa, você nunca sabe como ela vai terminar. O mestre também não sabe, ele tem uma ideia, mas ele não sabe se aquilo que ele planejou de fato vai acontecer. E por mais que nós tenhamos hoje em dia jogos de videogame extremamente avançados, com muitos NPCs, mundos gigantescos, nenhum deles emula exatamente a liberdade de um RPG de mesa traz. 2 jogos nesse estilo, que são extremamente bons, que a gente tem atualmente, é o Divinity 2, e principalmente o Baldur's Gate, que lançou recentemente, inclusive está sendo apontado como um dos melhores jogos do ano. E eles dão uma imersão narrativa do mundo ali maravilhoso. Que você não encontra isso em quase nenhum outro lugar, praticamente. O Baldur's Gate, principalmente, ele se baseia no Dungeons & Dragons. Baldur's Gate, na verdade, é uma cidade dentro do universo de Dungeons & Dragons, do D&D. Uma cidade muito grande, muito famosa, ali dentro daquele universo.
E as regras são iguais, você tem as mesmas classes, você tem as mesmas raças, as coisas são decididas pelo dado, você tem diversas ações que você pode fazer dentro do jogo, assim como no RPG de mesa, e aí o seu personagem ele joga o dado pra ver se ele vai conseguir completar aquela ação ou não, como se fosse o próprio RPG de mesa. E os atributos, né, a forma que você monta o seu personagem é da mesma maneira que você faz a sua ficha dentro do RPG de mesa. Isso é muito interessante. E o jogo ele tem uma possibilidade, assim, de ações quase que infinitas. Ele, pelo que eu não cheguei a jogar ainda, mas pelo que eu vi ele tem algumas rotas pra você seguir, um monte de coisa que você pode fazer. Independente das escolhas que você faça, muito dificilmente você vai ter o mesmo final que você teve outra vez. Então você pode jogar várias vezes e dificilmente vão acontecer as mesmas coisas, porque as possibilidades são quase infinitas. Mas, como ele é um jogo de videogame, ele tem as amarras da programação. Então, nem tudo é possível do seu personagem fazer. Diferentemente de um RPG de mesa tradicional, que não existe isso. As amarras existentes são as da sua própria criatividade e imaginação. E é isso que eu gosto no RPG, porque eu fico viajando muito, vendo as imagens, as cenas na minha cabeça, imaginando elas. E eu acho isso muito legal, porque o que eu tô vendo é diferente do que você tá vendo, sabe? Nunca vai ser uma experiência 100% igual pra todo mundo. Isso é muito interessante, isso é muito legal, e é isso que me fascina no RPG. É justamente por isso que eu acho que vai fascinar os alunos também, e fazer eles se interessarem por esse mundo que é muito rico e que traz muita cultura, e é muito importante. Tem valores a serem passados dentro desse conteúdo que vão ser enigmáticos pra vida desses estudantes. Então é muito interessante a gente fazer atividades com essa temática. Desculpa o erro de continuidade, eu tô gravando essa parte em um outro horário, em um outro momento. Enfim, eu vou falar um pouquinho agora sobre os benefícios de se trabalhar o RPG e quais seriam eles. Esses benefícios, eles não são bons somente pro ambiente escolar, tá? Mas são bons para vários aspectos da vida no geral, como a questão da sociabilização, né, de relacionamentos e mercado de trabalho também, tá? O primeiro deles, que ele vai ajudar, é na questão da leitura, o hábito da leitura. Pra você jogar RPG, você tem que ler bastante, porque os sistemas, geralmente, alguns não, mas boa parte deles tem livros bem grandes e detalhados de build, de raça, de classe, de cenários, de como montar ficha, então ele vai te influenciar bastante a ler. E talvez possa puxar o aluno a querer ler livros de fantasia medieval, como Hobbit, Senhor dos Anéis, talvez coisas mais atuais também, como The Witcher, Game of Thrones, enfim, né? Vá puxar o aluno pra ter uma bagagem cultural um pouco maior, tá? Outra competência que ele ajuda bastante é na questão do raciocínio lógico. Alguns sistemas vão ter bastante a questão da conta, das operações básicas ali, para você calcular dano, para você calcular defesa, para você calcular os testes. Alguns vão trabalhar com questão de probabilidade, de fração também, tá? Tem alguns sistemas que fazem isso, né? Call of Cthulhu, você é expert nisso. Enfim, isso pode auxiliar bastante no raciocínio lógico do aluno, então é bem interessante. E também ele ajuda bastante na questão da capacidade cognitiva, porque ele vai a todo momento estar estimulando a mente do jogador. Diferentemente de uma série ou de um livro, que o estímulo já está pronto ali, já está mastigado para você já está visualizando aquilo, o RPG não. O RPG você fica imaginando a cena. Então tá estimulando o seu cérebro constantemente. Além de que ele ajuda na linguagem, ele ajuda na atenção, na imaginação, na improvisação, na interpretação e na questão da socialização também. São muitos anos aí, desculpa. Uma outra coisa que o RPG trabalha que eu acho muito importante é a questão da estratégia. O combate de um RPG geralmente ele é feito num tabuleiro, né? Ou não, depende do que você tiver em mãos ali, mas geralmente tem um tabuleiro e que vai ter um grid ali, né? Que é onde você vai colocar o bonequinho do seu personagem, o bonequinho dos outros personagens, e ali você vai trabalhando estratégias pra ter o melhor resultado, o melhor empenho dentro de um combate. Lembra bastante jogos de RPG tático, tipo Fire Emblem, Final Fantasy Tactics, é bem baseado naquilo. E não só trabalha estratégia na questão do combate, mas também trabalha estratégia pra você conversar. Às vezes você tem que elaborar uma forma de conversar com o NPC, de convencer ele, para que ele seja... Porque às vezes é um NPC muito importante ali pro andamento da história, então você tentar trazer ele pro seu lado. Então você tem que pensar, eu vou usar carisma, ou eu vou usar intimidação, eu vou usar lábia, o que eu vou fazer para convencer aquela pessoa? E é justamente aí que entra a questão da interpretação também, porque vai ajudar na questão da improvisação, de você pensar rápido, de você tomar atitudes e tomar decisões rapidamente. Então, o RPG, como eu disse, ele tá constantemente estimulando a sua mente
ter falas, a tomar atitudes. Isso faz com que os alunos eles se entrosem mais e percam a vergonha de muitas coisas, de ir pra frente, de tomar uma iniciativa, de tomar uma atitude. O RPG ele é muito bom em vários aspectos, ele realmente ajuda muito. Voltando aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema. O sistema é o conjunto de regras que vai reger o nosso jogo, tá? Eu escolhi 2 sistemas pra gente falar aqui, pra não ser tão prolixa, tá bom? E eu vou explicar aqui rapidinho quais foram os critérios que eu escolhi pra escolher esses sistemas. O primeiro deles é a questão da simplicidade. Eu resolvi trazer sistemas que sejam mais simples, com regras mais fáceis do aluno entender, pra ele já ler ali e já sair jogando, tá? E que sejam fáceis e rápidos pra fazer a ficha. E que, principalmente, usem somente um dado, tá? Tem sistemas aí que vão usar vários dados de uma vez e isso pode confundir muito a cabeça da pessoa ali que tá começando. O segundo critério de escolha foi a questão da adaptabilidade, tá? Usando novamente o D&D como exemplo, ele é um sistema que ele foi feito envolto ali da fantasia medieval. Então, você transportar isso pra algum outro tipo de cenário pode ser um pouco complicado. Como, por exemplo, você quer jogar o sistema num cenário mais cyberpunk, uma coisa mais futurista, ou talvez uma coisa mais investigativa de terror. Ele vai ter mecânicas, ele vai ter regras que impossibilitam que você consiga fazer isso de uma forma fluida. Não que você não consiga, você pode conseguir. Mas para um iniciante, para a proposta que a gente quer trazer, não é interessante, tá bom? Então, eu escolhi sistemas que sejam bastante interpretativos para que a gente conseguisse transportar isso para qualquer cenário que a gente queira e conseguir adaptar melhor as coisas e remanejá-las da forma correta. O primeiro sistema que eu vou falar aqui é o Storyteller. O Storyteller, ele é muito interpretativo, não tem tanta mecânica de luta, ele não é muito focado pra isso, o que é interessante porque talvez você não queira fazer uma história que seja focada em combate, pra talvez não exaltar a questão da violência ou do conflito, e você consegue sim fazer uma coisa mais focada no roleplay e na interpretação. Ele vai usar somente um D10 e é fácil de fazer a ficha porque você vai receber um número X de pontos e ali na ficha você vai preenchendo ela de acordo com as perícias que você quer que seu personagem tenha, as capacidades, as coisas que ele vai conseguir fazer. Então ele é bem simples, ele é bem tranquilo de aprender. O segundo sistema que eu vou falar aqui é o 3DT. O 3DT ele é um sistema brasileiro, bastante simples. Ele tem alguns problemas de desbalanceamento, ele é meio quebrado, um pouquinho assim. Mas para a proposta que a gente está buscando, ele é muito interessante porque ele é extremamente bom para iniciantes, ele é fácil de entender, ele usa somente um D6, tanto para fazer teste quanto para fazer rolagem de ataque e de defesa. Ele vai ter poucos atributos e ele não tem classes, tá? Então isso dá mais liberdade pro estudante querer criar o personagem da forma que ele quiser, da forma que ele idealizar ser a melhor, tá? Eu trouxe uma ficha aqui do 3DT para mostrar para vocês um pouquinho como ele é bem simples, tá? Aqui a gente tem os atributos, temos somente 5 atributos, tá bom? Tem pontos de vida, pontos de mana, magias, se o seu personagem for mago, tem as vantagens, que são as habilidades, as coisas que ele consegue fazer, e as desvantagens, que são os defeitos do seu personagem. Você deve interpretá-las, tá? É muito importante essa parte. O que deixa o jogo bastante interessante e dinâmico. Ele é um jogo que deixa bastante em aberto pro jogador narrar e criar as coisas que ele quer, né? Então ele pode escolher como que o poder dele vai ser, como que ele vai soltar um determinado ataque. Isso incentiva bastante a imaginação e a criatividade do aluno, tá? Eu vou dar uma menção honrosa aqui rapidamente sobre o Ordem Caos, o sistema Ordem Caos. Ele é um sistema que o manual dele é bem curtinho, então você consegue ler rapidinho ali e já entender como ele funciona. Ele usa somente um dado e é bem tranquilo de fazer a ficha. Vale a pena você dar uma conferida se você não gostar desses sistemas que eu trouxe. Quiser dar uma olhadinha no Ordem Caos, também é bem interessante. A gente chegou agora no nosso último tópico de discussão, e eu vou falar um pouquinho agora sobre como você associar o RPG com a disciplina de artes propriamente dito. Você pode pedir para os alunos fazerem um desenho dos seus próprios personagens, para ele criar da forma que ele quiser o personagem dele, ou pedir para o grupo fazer um desenho de uma cena em que eles vivenciaram dentro da história. O RPG também vai influenciar e incentivar bastante a questão da escrita, porque o aluno ele vai precisar escrever o background daquele personagem, a história daquele personagem e a personalidade dele. E também vai influenciar bastante na questão da interpretação que engloba as artes cênicas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão de como você fazer uma campanha e colocar um conhecimento artístico ali dentro daquela campanha que seja vital, aquele conhecimento, que é uma forma para o aluno ficar mais interessado no conteúdo e chamar a atenção dele, tá? Você pode criar um cenário em que os alunos sejam alunos de uma academia de arte, né, que eles tenham aulas de arte, e pode ser uma academia mais classicista, uma coisa mais neoclássica, entendeu? E você pode mostrar o contexto histórico do advento das vanguardas, e mostrar como isso impactou o mundo da arte, como isso chocou a sociedade da época, e como isso abalou as estruturas
artísticas vigentes naquele período. É bem interessante você brincar com isso. Ou você pode fazer com que o grupo principal, por acaso, vivendo ali na atualidade, consigam viajar no tempo e eles vão pra geração, pra algum lugar de algum artista antigo, famoso, e eles possam conversar com esse artista. Você pode trazer eles pra época do Renascimento e fazer eles conversarem com o Leonardo da Vinci e ele falar sobre as obras dele, sobre o Renascimento, e enfim. Ou você pode transportar eles pra época do Van Gogh e mostrar toda a obra do Van Gogh e talvez, não sei, mudar o final da história dele, dependendo das ações dos jogadores. Tem muitas possibilidades que você pode criar, você pode colocar outros conceitos, talvez criar uma história que envolva batalha de banda, se você não quiser colocar combate, se você acha que não cabe combate, para ensinar ritmo e ensinar música para os alunos. E o combate, propriamente dito, seria essa questão do embate entre as bandas ali, fazer um festival e fazer com que talvez eles apresentem, né, essas canções, essas músicas. Eu tirei essa ideia de uma pessoa com quem eu joguei RPG, e o personagem dele era um bardo, e toda vez que ele gritava no dado, ele tocava no violão algumas notas, e eu achei isso muito interessante. Então dá pra englobar, dá pra fazer muita coisa. Você pode fazer parceria com outros professores em relação a esse projeto, e englobar outros conhecimentos, outras áreas de conhecimento, outros conteúdos. Você pode colocar história, você pode colocar literatura, você pode colocar geografia para mostrar o relevo daquele mundo, as paisagens e detalhar bastante isso, para colocar conceitos de outras matérias. Matemática também, é bem interessante você colocar ali enigmas, alguns conceitos matemáticos para os alunos resolverem. Então tem muita coisa que dá para fazer, dá para englobar um mundo de possibilidades ali, de conteúdos que os alunos achem desinteressantes. O RPG pode fazer ele se interessar por aquilo e ir mais a fundo, buscar mais esse conhecimento por causa do jogo. Então, é maravilhoso trabalhar o RPG por conta disso. Esse vídeo vai chegando ao fim. Eu gostaria de pedir desculpas pela demora do vídeo, né? Pelo quanto ele ficou longo. Eu poderia ter condensado um pouco mais as informações, eu poderia ter colocado só um tópico em específico, mas eu quis fazer uma coisa mais completinha, com mais informações. Então eu espero que, de verdade, que vocês tenham apreciado, eu espero que vocês tenham gostado e que, de fato, possa auxiliar alguém aí, tá? Então, muito obrigada pela atenção e até mais!